Porque é o volume, densidade é massa dividido por volume. Buraco negro é um lugar que você tem massa tende ao infinito. E o volume tende a zero. Então, o que acontece ali? E aí você tem a gente até o engraçado é que essa parte de você ter o buraco negro é só meio que quase por observação, né? A gente não consegue saber exatamente até onde um buraco negro consegue crescer. Tem até umas estimativas baseadas não é no comprimento de Planck, acho que era. Tem o pessoal faz, e né? aí, só que assim, a gente vai observando, esse maior buraco negro, o Sérgio, né, sempre, o maior buraco negro que a gente achou, passa 2 anos, achou maior ainda. É isso aí mesmo. E aí você vai e vai se tornando muito mais complexo você analisar isso, porque você começa a ter efeitos muito mais longe do buraco negro, né? Porque você, por mais que você tenha, ele não seja um ralo... Mas a gente pode estar sofrendo o efeito do buraco negro e não saber? Não, nós aqui não. O nosso é pequeno, o nosso tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Ele tem além do horizonte de eventos, tem um raio de ação dele. O nosso é pequenininho, o raio de ação dele. A gente tá falando de buraco negro com bilhões de massas solares, né? Que é muito maior. Entendi. Que a gente mede em bilhões de massas solares, ou seja, um Sol, entendeu? Tem o buraco negro de 4,8 bilhões de massas solares. Se a gente manda uma sonda em direção a esse buraco negro, ela vai chegando antes do horizonte de evento e ela já começa a ser puxada? Tem a distância que você calcula ali. Do nosso eu não sei qual é, mas tem uma distância que ela vai começar... Não é que é ser puxada, né? Ela começa a ter esses efeitos relativísticos. O sinal começa a não chegar, demorar muito pra chegar. Exatamente, começa a demorar muito e tal, e ela pode sofrer uma perturbação e ir embora pra dentro. E tem uma hora que o sinal não chega, não é porque ele não foi emitido, é porque a dilatação temporal é tão grande, mas é tão grande, que o sinal... Ele tá tentando vir, mas o negócio tá dilatando mais do que ele tá vindo. No filme Interstellar, o planeta é fora do horizonte de eventos, certo? Fora. Que tem aquele negócio de tantos segundos é um ano e não sei o quê. Porque tá no efeito relativístico. Tá nessa pegada. Ele tá próximo demais. Ali já começa a ter esse efeito. E aí você vai ter essa distorção. E é interessante, eu pensei muito nesse... Não, mas quem tá lá não sofre isso no planeta. Não, só quando ele volta que ele vê a passagem. É porque pra lá, pra pessoa que está lá, aquilo lá é a vida normal dela. Exatamente. Esse é o bizarro. Então, bizarro, se você pudesse... vamos supor que você tá lá naquele planeta lá, e você só vai sentir o efeito relativístico na prática quando você confronta 2 referenciais. Entendi. Ou seja, eu viajei na velocidade da luz durante 2 anos. Fui 2 anos e voltei 2 anos e encontrei com você no mesmo lugar. Só ali que eu vou reparar que você ficou mais velho ou não. Por isso que eles lá, quando estão no planeta, pra eles tá tudo normal, cara. Quando que cai a ficha? Na hora que ele vê o negão ali na porta da nave, cara. Todo branco. Passou quanto tempo? 24 anos, acho que foi. Nossa, imagina um maluco esperando 24 anos e os caras... Essa cena, cara, e aí quando ele vê a filha, né? E aí quando ele vê a filha, né? Eu falei, cara, é a melhor representação do que é a relatividade em toda a história do cinema. Nossa, eu sinto isso quando eu saio daqui e volto um dia depois e vejo o Paquito. Mano, parece que passou trocentos anos. É uma cena que dói, cara. Dói, dói. Porque você fala, cara, 20 e poucos anos se passaram e você perdeu. Minutos, E você perdeu, acabou. Então, mas isso... E o choque dele é justamente isso que você falou. Porque pra ele, cara... Ele não sentiu... Não, porque a vida deles ali naqueles poucos minutos que foram 24 anos, cara, pra isso é normal. Quando confrontou com o cara que não tava, aí é que caiu a ficha pra ele, entendeu? Tem uma analogia mais fácil pra explicar isso? Porque tem o lance dos gêmeos lá do Einstein. Paradoxo dos gêmeos. Paradoxo dos isso gêmeos, aí. né? Isso aí. Como que, pra gente explicar de uma forma simples, né? São gêmeos... Você pega põe numa nave e põe ele pra viajar perto da velocidade da luz. E depois você volta. Ele vai estar mais novo que o outro. O outro cara... envelheceu normal e ele tá... Mas na realidade de cada um, o tempo passou normal. Passou. Eu vivi 20 anos, o cara viveu 20 anos, só que pra... Não. Eu senti passando 20 anos. Você viveu os seus anos ali viajando. Assim, os seus 20 anos não vai ser 20 anos dele, mas pra você foi 20 anos. Entendeu? Quando você voltar pro cara lá, vai ter passado tempo pra caralho. Vamos supor que assim, eles estão lá... Na vida real acontece isso. Eu vou viajar 10 anos próximo da velocidade da luz, né? E você vai apertar, você vai marcar no teu caderno quando passar 10 anos onde você tá.
Entendeu? Quando o cara for voltar com 10 anos depois, vai ter passado, cara, uma cota do outro, entendeu? Porque você tem a distorção temporal. Por que é essa? Isso é difícil de entender, né? Porque Isso é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. É porque é muita abstração, cara. A gente É estudou muita isso. abstração. A gente estudou isso e é difícil de explicar. É porque é muita. Essas coisas que a gente tava falando é muito abstrato, né, cara? Mas aí você tem que pegar as equações lá e quando você resolve, Mas vamos colocar bate pra nisso vida aí. real, que é um cara que... Cara, na vida real é o seguinte, a NASA, tinha, né? 2 astronautas que eram gêmeos, o Mark Kelly e o Scott Kelly. Tá. Gêmeos, pô, ó que legal. Ela mandou, há uns 4 anos atrás, o Scott Kelly ficou 340 dias no espaço. E ele tinha um gêmeo aqui na Terra. E ele voltou. E o pessoal tá comparando, né? Já até saiu. hoje, eles Tá até comparam. O cara hoje. foi pro espaço, ele não tava na velocidade da luz. Não, O que não, vai mas mudar? aí eles- Mas ele ficou viajando em volta da Terra a 27 mil quilômetros por Durante hora. quase um ano. Durante quase um E o ano. cara Você numa aqui- casa decimal, você consegue saber a Exatamente. diferença. Não vai ser um efeito igual esse da velocidade da luz. Mas tem um efeito? Tem. Por isso que a gente corrige o satélite. Sim. O satélite, ele tá num negócio viajando ao redor do buraco negro, não, mas ele tá orbitando a Terra a 27 mil quilômetros por hora. Na verdade, 35 mil 36. os Ah, que os vão outros, né? já É estacionaram verdade. estão mais longe ainda. Então ele É vai mais ter rápido mais ainda, Quer então- dizer o quê? Ele tá aqui... Isso. O que tem que corrigir? Você tem que corrigir ali. Você não vai perceber, mas você começa a corrigir ali na casa dos milissegundos. E se você for somando esses milissegundos, dá aquele problema que o Pedrão falou. O GPS ia dar uma precisão de 5 quilômetros. Então, em vez de eu vir aqui na sua casa, eu ia parar lá no estado do Morumbi. É. Entendeu? Você chegou ao seu destino. Cheguei ao meu destino. Então, os caras perceberam isso, que embora eu não seja um buraco negro, não tô perto da velocidade da luz, mas eu tô num sistema que, ao longo do tempo, esse pequeno erro ele vai se somar e vai dar um grande erro. O caso do Scott Kelly, ele ficou 340 dias Rodando numa a 27 mil quilômetros por hora. O irmão dele ficou Ele aqui não na sentia Terra. essa velocidade porque ele tava... O referencial dele tava tudo certo. Tava Tá, tudo ok. bem. E agora eles estão comparando para ver o que aconteceu. Célula, tudo. Cara, vai ter. Assim, não vai ser. O cara não tá lá acabado e outro. É. Mas o cara vai ter consegue fazer pequenas por datação, diferenças. acho que ele consegue. Eles Por conseguem datação. chegar numa pequena diferença. Então, isso aí A acontece. prova é hoje mostrar mesmo. que existe a diferença, não que a diferença seja visualmente perceptível do ponto de vista, né, do nosso dia a dia. O visualmente, infelizmente, cara, nós nunca vamos conseguir, entendeu? Porque a gente tem que mandar alguém viajar perto da velocidade da luz, o que já é muito difícil. Ou mandar alguém perto de um buraco negro, o que é mais difícil Já tá ainda. mais difícil ainda. Então, assim, na prática, nós nunca vamos conseguir ver isso. Entendi. O máximo que a gente consegue é ou com satélite, e aí quem trabalha com satélite, né, vê isso no dia a dia, tem que fazer as correções e Tem tal. algoritmo pra fazer isso, porque tem que fazer o tempo todo. O tempo todo tem que estar corrigindo pra você manter ali. E no caso aí do Scott e do Mark Kelly, que teve essa... Só que aí vai aparecer ali, ou numa célulazinha, ou numa coisinha e tal, mas o pessoal tá estudando isso porque alguma pequena diferença nós vamos conseguir Ó, ver. Você quer um exemplo legal pra entender talvez um pouco a relatividade? Do trem? É um... Não, eu digo aqui no trem. É um... Se você pudesse pegar... Vamos supor que você tá aqui na Terra e você consegue aparatar ali, aparecer a 65 milhões de anos-luz da Terra. Não entendi. Você viajou de 65 milhões tá. de anos-luz e aponta um telescópio monstruoso de gigante pra Terra. Você ia conseguir ver os dinossauros. Sim. Por que você não ia conseguir ver na prática? Porque você teria que sair da Terra, viajar 65 milhões de anos, Impossível, e aí apontar e demorar mais 65 milhões de anos pro sinal chegar e depois mais 65 pra voltar. Já aconteceu. Então você... por isso que a gente fala espaço-tempo, inclusive. Porque não dá pra você dissociar a viagem no espaço do tempo. Você não consegue burlar isso. Mas eu consigo viajar pro tecnicamente. passado? Não. Se eu viajar muito rápido? Não. 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 Não dá pra você passar da velocidade da luz. É impossível. Impossível. Aliás, nem chegar nem perto, né? A gente não... O pessoal não O consegue. que viaja mais perto da velocidade da luz? A luz. Não, Na fora a prática. luz. Não, tem o muon, né? O muon Tem coisa aí que a gente... Não, nos aceleradores de partícula a gente consegue velocidades próximas. É? Aí você tá acelerando partícula, né? É. Aí tem uma coisa, né? Partícula, um átomo e minúsculo, tal. né? Tudo bem. Mas acho que os muons é o que mais. A muon é uma partícula. Fundamental lá, que tá Fundamental. dentro do núcleo do átomo lá. E quando tem supernova, quando tem explosão de raio gama no universo, ela libera essa partícula numa velocidade muito próxima da velocidade da luz, assim, com várias casas decimais. É a maior energia que a gente consegue medir. Isso bate na atmosfera o tempo inteiro. O tempo todo, assim, tá batendo.
Então ela bate na atmosfera, ela quebra num monte de partículas e a gente consegue medir aqui. Entendi. Chama raios cósmicos. É isso aí. bizarro, é bem pra legal. Isso é muito louco. E o que a gente faz nos aceleradores de partícula é a mesma coisa, só que de uma forma controlada e com muito menos energia. Entendeu?